Olá, este é o material de apoio de algoritmos e programação 2. Meu nome é Marco Mangan. O objetivo deste material é apresentar a resolução do exercício 8 de projeto de classe. O exercício pede uma interface gráfica, deve ser informado um valor de CPF, um número de CPF. Caso tudo dê certo, eu vou precisar mostrar o nome correspondente no cadastro para aquele número de CPF e também a data de nascimento do cadastrado. No caso do CPF inválido ou inativo, qualquer outra natureza de problema que impeça a consulta, eu vou precisar mostrar uma mensagem para o usuário. Para completar essa interface será necessário uma classe Action, que fará então a consulta utilizando as classes CPF e pessoa física que foram feitas no exercício anterior. Então, para começar, eu vou utilizar o projeto do exercício 7, onde nós temos CPF, pessoa física, a classe entrada, que foi usada como estrutura interna para a lista de CPFs, e uma classe adicional que eu criei para fazer testes no CPF. Como é natural no desenvolvimento, eu tenho agora que acrescentar mais classes nesse projeto. Existe uma alternativa no Eclipse que é criar um novo projeto, e esse projeto vai ser de alguma forma vinculado com o projeto anterior. Isso evita que eu tenha um número muito grande de classes, quando na verdade são contextos diferentes. Então eu vou iniciar um novo projeto Java 1.7, e lógico, dentro desse projeto, um projeto novo, eu vou criar um pacote, por acaso com o mesmo nome, o nome que se usa na disciplina. E dentro desse pacote, para começar, eu vou criar um teste simplesmente. Dentro desse teste, vou acrescentar um método main. E dentro do método main, vou tentar criar um CPF. Então, nesse caso, a classe CPF pertence a outro projeto. E o Eclipse, na tentativa de localizar essa classe, informa que a classe não existe. Ele oferece uma opção, alterar a configuração do projeto. E aqui eu posso então informar que o projeto 7 é o projeto que de fato tem o complemento deste projeto. Então, ambos projetos estão relacionados. Colocando essa opção, o build path do exercício 8 vai passar a incluir o build path do exercício 7. Então vejam que eu posso consultar a biblioteca Java e também todas as classes do exercício anterior. Isso evita então que eu precise trabalhar com muitas classes, já que são projetos diferentes, eles vão ter naturalmente dependência, mas evita de copiar e colar as classes ou também de ter um projeto com muitas classes ao mesmo tempo. Bom, agora que o vínculo está pronto, eu vou criar uma interface gráfica. A interface gráfica, nós estamos usando o Swing Designer. Eu vou criar um JFrame. O nome eu vou chamar de JConsultaCPF. Vou criar então uma classe nova. E agora eu vou passar a utilizar o modo Design, o modo de concepção, o modo de desenho. E o exercício não é sobre interface gráfica, o exercício é sobre actions. Então é necessário que exista uma action. Primeira coisa, eu vou trocar o Layout Manager, para Layout Absolute. Isso permite que eu coloque o componente em qualquer lugar que eu ache conveniente. Eu sei que eu vou precisar que alguém digite um valor de CPF. Então, eu tenho aqui uma caixa de texto, um campo, para digitar o valor de CPF. Eu sei que no retorno eu precisarei de o nome dessa pessoa. Então, imagina que esse aqui será o nome da pessoa. Esse daqui eu colocarei a data de nascimento. A ideia de usar o rótulo é porque a pessoa que faz a consulta não deve alterar os dados. Vamos começar assim, para fazer a interface mais simples possível. Para facilitar a programação,
Essa variável se chama TextField, não é um bom nome, eu vou trocar TF. E esse é de fato o CPF. O CPF que eu espero que seja a entrada. Esse rótulo, que já começa com o prefixo LBL, será então o nome. E esse outro rótulo será então o nascimento. Pronto. Não é uma interface bonita, mas eu tenho 3 componentes importantes. A entrada, que é um text field, e 2 saídas, que são os rótulos. Depois que isso funcionar, nós podemos pensar em fazer uma interface mais atraente ou uma interface um pouco... Para completar essa ideia, eu preciso que algum componente inicie uma ação, então vai haver um botão que faz a consulta. Bom, esse botão que faz a consulta é justamente sobre ele que nós vamos colocar a ação. Então, nesse caso, criar uma ação nova sobre o botão e essa ação aparece aqui. Essa ação é o principal elemento do enunciado. Essa classe Action, ela tem um nome de variável aqui e eu gostaria que essa ação me lembrasse do que eu estou fazendo. Eu vou chamar ela de Action Consultar, para me lembrar que quando eu acionar essa Action, haverá uma consulta. Façamos então um teste rápido. A tela está aqui, imagina que a pessoa digitasse lá um CPF e aí apertasse aqui e eu sei que a ação ocorreu. Quando essa ação ocorrer, eu quero que esse valor e esse valor sejam alterados. Para começar, a gente tem esse código. Vejamos agora uma evolução. Eu vou entrar na ação com um duplo clique. Nota que eu tenho uma classe Swing Action. Aqui eu tenho Swing Action e Action, então polimorfismo de tipo. E lá embaixo eu encontro essa classe Swing Action e aqui eu tenho o nome que a classe apresenta na sua ação. Eu vou alterar isso para consultar CPF e a descrição mais longa será consultar CPF no cadastro geral. O que deve acontecer é, ao entrar na ação, nós vamos encontrar uma mensagem e essa é a base da Action. Vou tentar executar o programa, agora não mais o teste, a execução de fato. E nós temos a tela ali, 1, 2, 3, e consultar CPF. Então, cada vez que eu aperto consultar CPF, perfeito. A ligação entre o text field e o botão e o action está funcionando. Para evoluir essa aplicação, eu preciso saber o que a pessoa digitou no campo CPF. Então aqui, println teste, eu trocarei pela consulta do campo que armazena o CPF, que eu deixei o nome tCPF. Então, aqui eu gostaria de saber qual é o conteúdo desse campo, e agora o teste vai ficar diferente. Se eu digitar alguma coisa aqui, a gente vê o valor lá. Pronto. Então, ao consultar o botão, se torna disponível nesse código, nessa action, se torna disponível o valor que a pessoa digitou. O que eu gostaria então? Gostaria que, ao realizar a consulta, esses 2 campos devem ser alterados. Bom, a tela, por enquanto, não apresenta muita indicação do que está acontecendo, então eu posso colocar mais rótulos para tentar esclarecer para o usuário que a ação é esperada. Então, tem um rótulo aqui para que eu possa completar a operação. Então, aqui, nome e abaixo, data de nascimento. Preciso de um pouco mais de espaço. Agora eu estou pronto para apagar o conteúdo. E, novamente, um teste. E eu posso escrever alguma coisa, consultar. Perfeito. Nome e nascimento. Certo. A nossa intenção agora é que essa interface
ela possa consultar um cadastro. Para isso vai ser necessário interferir no código que cria a classe. Então eu preciso que a interface gráfica conheça aonde os dados estão armazenados, nós chamamos isso de um modelo, eu vou precisar fazer uma alteração. Uma forma bem interessante de fazer essa conexão é criar um modelo primeiro e depois informar para a classe CPF aonde o modelo está. Então, da maneira como o código do exercício anterior foi criado, o CPF é uma classe que está disponível a qualquer momento, tá? Em qualquer ponto do código onde a classe CPF seja visível. Portanto, para fazer o uso da classe, basta que eu crie algumas pessoas, faça o cadastro dessas pessoas e essas pessoas se tornam disponíveis então nas demais consultas. Basta aqui então, vou aproveitar esse código e vou acrescentar ele no programa. Eu vou utilizar, antes de ativar a interface gráfica, eu vou acrescentar duas pessoas no cadastro. Então, o cadastro de CPF de 2 presidentes, certo? Isso significa que, ao consultar de agora em diante esses 2 CPFs, haverá uma resposta, haverá então um resultado. Logo abaixo, nós temos a action. Se eu consigo o código, consigo o valor do CPF a consultar, que está dentro de um campo, eu posso usar esse CPF e naturalmente usar a classe anterior, que já existia, que vai então, eu posso tentar recuperar a pessoa física que corresponde àquele valor do CPF. Eu vou utilizar a classe CPF, o método estático getCadastro, e isso vai retornar um valor P. Se esse P resulta em nulo, significa que o CPF não foi encontrado. Se, por outro lado, não é nulo, significa que eu encontrei um valor do CPF. Imaginando que eu encontrei um cadastro daquele CPF, significa que eu preciso alterar os campos da tela, aonde aparece LBL nome. Eu preciso alterar o valor do LBL nome. Ah, sim. O LBL nome foi criado como uma variável local. Isso não vai me ajudar muito. Eu preciso fazer uma alteração para que esses rótulos se tornem atributos, para que eu possa definir esses atributos em um método, mas utilizar esses atributos em outro método. Então, fazendo essa modificação, agora os dois rótulos são atributos e agora sim eu posso fazer a consulta deles aqui. setText. Eu gostaria de definir o texto como sendo p.getNome. Bom, novamente, por ser uma classe interna, existe o acesso aos dados da classe externa. E aqui eu gostaria de alterar também para nascimento. E lógico, aqui o campo adicionado seria nascimento, que é um calendário gregoriano. Possivelmente é melhor chamar o toString. Talvez não fique muito bonito, porque eu deveria formatar a data. Mas pelo menos eu consigo fazer um teste rápido. A nossa dúvida é o que fazer quando foi encontrado o CPF consultado. Uma maneira simples de fazer isso é alterar a tela para que a tela tenha um campo mais um rótulo em alguma posição aqui da tela, porém o conteúdo será visível e esse rótulo é uma variável que eu chamarei de LBL erro. Então, vou retirar o texto padrão. O rótulo está aqui, só ele fica invisível até que eu defina um valor para ele. E voltando ao texto agora, bom, agora eu posso LBL erro.setText. Eu posso acrescentar a mensagem pessoa não encontrada ou CPF
invalid. Bom, o LBL erro foi criado novamente para a interface como um rótulo, uma variável local. Existe uma explicação para isso. O LBL erro, o rótulo, ele normalmente não é alterado da forma que eu estou alterando. Uma alternativa seria usar um text field. Mas vamos completar essa tela e depois nós pensamos numa evolução. A parte principal do exercício 8 é esta classe, uma classe action, que define uma ação com um nome e uma descrição curta, e ela permite então que se colete de um componente da interface a entrada necessária para ativar o processamento que ocorre em algum outro método do sistema, coletar esse resultado e apresentar corretamente na tela. Façamos um teste agora, é necessário saber o CPF que foi cadastrado para poder resolver o teste. Então nós temos esse número aqui, por exemplo, e eu tentarei fazer o teste agora. Então, esse primeiro CPF é um bom teste porque verificar se a largura do campo é suficiente, apertando consultar CPF, aparece ali duas coisas mais ou menos como se esperava. Tem pouco espaço para apresentar o nome da pessoa do CPF e o toString do calendar não foi uma boa ideia. Mas alguma coisa foi. Se eu alterar e o CPF ele passa a ser não cadastrado, ao realizar a consulta aparece uma mensagem, só que causa uma certa confusão porque o nome e o nascimento da última consulta continuam aparecendo na tela. Então nós vamos precisar resolver essas duas coisas. Eu preciso de mais espaço aqui, eu preciso de uma outra forma de apresentar a data aqui embaixo e eu deveria atualizar os três campos, os três rótulos. Vamos tentar fazer isso agora. Então, a primeira providência é colocar mais espaço na tela, aqui no rótulo, ser generosos aqui, certo? E essa era a parte fácil. E agora vamos tentar lembrar o seguinte: quando não for possível completar a consulta, para que o usuário não fique confuso, mesmo assim eu preciso apagar a última resposta que a interface acumulou. Da mesma forma, se a resposta for positiva, eu deveria apagar a mensagem de erro também para evitar esse acúmulo da última execução do programa. Então, estamos quase lá. Pelo sim e pelo não, os três campos são sempre atualizados. Falta a última parte, que é como formatar uma data. Então, existem várias maneiras de fazer isso. Tentarei fazer de forma rápida um date format. Do Java Text. A classe dateFormat ela não tem um construtor, então nesse caso possivelmente eu preciso usar o próprio nome da classe. Então format short. E agora que eu tenho um formato de data, eu posso tentar pedir para que uma data específica seja formatada em um formato curto. Então vamos pegar o calendário gregoriano e convertê-lo para data. E quase lá. Então o que deve aparecer é o resultado do format e não o resultado do toString. Vejamos então. Façamos um teste primeiro, CPF inválido. Certo. Agora voltemos para o teste. Vamos pegar um CPF existente. E opa, parece que era isso. Façamos mais um teste. Certo. Façamos aquele teste de novo de um CPF que não é válido. E parece que funcionou. Então, acho que
Dessa vez era isso.